Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da terça-feira, a educação do Espírito à luz do Consolador, em que buscamos nos aprofundar de alguma forma em apontamentos que nos auxiliem nesse processo de autoiluminação, porque a doutrina justamente nos traz muitas possibilidades através do entendimento, do esclarecimento, do aprofundamento no entendimento do que Jesus nos trouxe. Tudo isso colabora para o nosso processo de crescimento. Então vamos ver no livro Segue em Harmonia, psicografado, com textos psicografados da Joana de Ângeles, psicografado pelo Divaldo, e com comentários também da Sueli Caldas Schubert. Vamos pegar o capítulo 2, a busca da iluminação. É inevitável para uma existência saudável, compatível com as lições exaradas no Evangelho de Jesus, a busca da iluminação interior. A sombra dominante sempre sugere que seja postergado este momento iluminativo por temer a sua diluição. Então é claro que o nosso lado sombra é impressionante, mas é isso, né? Não favorece esse nosso crescimento, fala muito alto ainda em nós, não é? Porque esse crescimento levaria ali a diluição dessa sombra. À medida em que vamos nos iluminando, essa sombra vai se diluindo. E continua o texto. Nada obstante, enquanto viceja, melhor dizendo, a ignorância da verdade, proliferam os conflitos e as buscas inúteis, as de natureza exterior que não preenchem o vazio existencial, nem conseguem apaziguar as ânsias internas em favor da harmonia pessoal. Transtornos sutis de conduta inquietam o ser que parece caminhar sem a segurança do roteiro, assumindo comportamentos variados de acordo com os impositivos do momento, transferindo-se de um para outro com rapidez e mantendo a incerteza os medos que o assaltam. Então, esses transtornos sutis de conduta, né, sutis, mas que trazem um dano imenso, mesmo porque, por serem sutis, quase que não nos apercebemos, não damos conta dos estragos que esses transtornos nos trazem, né? E isso nos leva, como ela diz, a assumir comportamentos variados de acordo com os impositivos do momento, portanto, transferindo de um lado para o outro com muita rapidez. Enleado pelos fios invisíveis dos compromissos sociais, geradores de ansiedade e de inquietação, temos que prestar atenção nos detalhes, para nós vermos como que nós podemos, nesses tempos modernos, vivenciarmos tantas coisas que gostamos, mas sem cair nas malhas, né? Dessas imposições que têm desenvolvido em nós a ansiedade e a inquietação. Então vamos ler devagar. Enleado pelos fios invisíveis dos compromissos sociais, fios invisíveis, nem nos damos conta que estamos presos, ligados a esses fios que nos levam a compromissos sociais, que geram ansiedade e inquietação. Então, enleado por esses fios, atira-se, ora ao trabalho exaustivo, a fim de adquirir recursos que lhe proporcionem o prazer,
Em ocasiões outras, as fugas espetaculares das viagens de repouso ou de recreação, olvidando-se que, aonde quer que vá, o ser que se é segue também. De modo algum, quem está habituado a ler a Joana de Ângeles, de modo algum ela está dizendo que não seja para nós buscarmos entretenimento, espairecimento, de modo algum. Mas aqui ela está nos alertando que nós podemos fugir por trabalho exaustivo, né? Ou, em outras ocasiões, por fugas espetaculares das viagens de repouso ou de recreação. Então, porque nós podemos fazer das nossas vidas uma necessidade tal de que invariavelmente temos que estar sempre, especialmente nos fins de semana, né? Cumprindo com determinadas agendas, né? Buscando recreação, não que não seja tal saudável a recreação, mas às vezes nós não nos damos conta de que estamos fugindo, porque não conseguimos passar um domingo em família, não nos agrade estarmos dentro das paredes das nossas casas em família. Então isso faz com que estejamos sempre providenciando compromissos, ou por também não nos sentirmos completos e com bem-estar junto ali dos nossos, estamos sempre trazendo outras pessoas para participarem de momentos que deveriam ser de família. É claro que temos que ser abertos para as amizades, né, para os convites, sem dúvida nenhuma, não é isso que ela está trazendo. Entendamos e nos observemos. Estamos nessa condição que ela está alertando para esse excesso de compromissos sociais em que a família realmente nunca está junta, porque está sempre junto de outros em compromissos. Vamos ouvindo essa riqueza de orientações. E ela continua: mecanismos bem urdidos de desculpismos apresentam-se para adiar o momento da perfeita integração do ego no self. Embora o aparente interesse na modificação dos hábitos enfermiços e a aspiração enobrecida para a conquista da paz. Então, mesmo nós que provavelmente já temos essa vontade, né? A vontade de conquistar a paz, a vontade de melhorar os nossos hábitos, modificar os nossos hábitos, mesmo estando dentro dessa proposta, digamos. Mas existem mecanismos bem urdidos, bem trabalhados, bem costurados por nós de desculpismos. E vamos adiando o momento dessa integração do ego no self, porque o ego tem muita importância, mas há de haver uma integração, então, e não uma subjugação do nosso self pelo ego dominador. Nós permitimos que o nosso ego nos domine. Então, mas entendamos, muito bem urdidos de desculpismos. Então nós vamos adiando, porque no fundo nós não queremos diluir essa sombra, porque essa sombra muito provavelmente ainda nos agrada. Continuando, nesse afã de manter os vínculos frágeis com familiares, concordam? Se nós estamos sempre em outros ambientes, com outras distrações, ouvindo a outros, né? E não tendo a escuta
momentos para escuta de nós mesmos, a escuta dos nossos, sempre com a necessidade de marcar, né? Vamos ver o que está por trás disso. Pode ser, pode até ser, vamos analisar, que esteja ali uma vontade de beber, coisa que não se faria ali em família, não é? Mas num grupo maior ali, né? E se bebe, né? Então nós temos que ver o que faz com que tenhamos tanta necessidade desses compromissos sociais e quantas vezes até afastando os nossos filhos do convívio com os avós, do convívio com os parentes bem próximos, porque nessa empreitada toda de tantos compromissos, acaba não dando espaço para essa situação, né? Especialmente com os avós de ambos os lados, né? Porque depois teremos filhos muitas vezes desligados dos avós que não criaram vínculos, mas na maioria das vezes os responsáveis por esses vínculos frágeis com os avós são os próprios pais, que não cultivaram ali a possibilidade, uma frequência de um convívio mais íntimo. Então, nesse afã de manter os vínculos frágeis com familiares e amigos de ocasião ou mais antigos, exaure-se, vive cansado, insatisfeito e foge para o prazer e o contentamento nos grupos díspares, nos quais predominam as ilusões e futilidades, sem a coragem de definir-se pela integração da consciência no psiquismo cósmico. Existem todas as criaturas, sem dúvida, os arquétipos do anjo e do demônio. Trazemos isso da nossa história, das nossas vivências, do nosso passado, né? Esses arquétipos. Então, existem todas as criaturas, sem dúvida, os arquétipos do anjo e do demônio, representando respectivamente os valores espirituais e os mundanos, porque toda criatura ela pode ter momentos de atitude de santidade, digamos assim, e num outro momento de um demônio. Parece deslocada no tempo e no espaço a opção por Deus e pela autoiluminação. Então, o excesso, porque o espairecimento é uma coisa, espairecer te leva, inclusive, a contemplar a natureza junto da sua família. Se você tem uma família composta, né? Junto de quem quer, com quem você convive, ou até mesmo sozinho, mas espairecer nos leva a contemplarmos a natureza. Quando sabiamente buscamos ambientes em que possamos desfrutar da natureza. Também espairecer junto a pessoas queridas, não há vínculos frágeis, como ela disse. Amizades de ocasião, amizades de interesse momentâneo. Os vínculos que nós temos, e todos trazemos vínculos. É claro, evidentemente, que podemos começar a criar um vínculo com alguém, mas muitas vezes a nossa postura já não é
de criar um vínculo, porque pouco nos importa como aquela pessoa está, como ela se sente. Nós queremos é desfrutar daqueles momentos que entendemos como de prazer e espairecimento. Mas quando é feito de forma a fortalecer vínculos, é claro que existe um esparecimento nessa troca, nesse compartilhar, nessas horas que passamos juntos. Então, tudo da forma adequada, do momento certo, para que sobre tempo, porque não permitimos espaço para a autoiluminação, para pararmos e refletirmos e nos voltarmos a Deus, buscando mergulhar em nós mesmos para nos conhecermos. Não existe tempo para reunirmos ali o nosso pequeno grupo familiar e falarmos de Jesus e buscarmos a leitura e praticarmos o evangelho no lar. Não temos tempo porque tudo nos distrai. Tudo está acima, naquela escala de valores em que fazemos uma agenda, fica tudo acima desse processo de crescimento. Esse processo de crescimento muitas vezes não passa do dia 31 da virada do ano, em que muitas vezes nos propomos a mudanças, né? Mudanças positivas, mas nem sempre damos sequência a esse despertar dessa necessidade. Vamos continuar. Então parece deslocada no tempo e no espaço a opção por Deus e pela autoiluminação, enganando-se com a premissa de que, para ser cristão, não é necessário abandonar o mundo, porém viver nele, naturalmente que sem depender dele, da sua fixação, das suas exigências. Vamos até repetir. Parece deslocada no tempo e no espaço a opção por Deus e pela autoiluminação, enganando-se com a premissa de que, para ser cristão, não é necessário abandonar o mundo, porém viver nele, naturalmente que, sem depender dele, da sua fixação, das suas exigências. Nesse sentido, merece recordar que todas as criaturas cristãs, de alguma forma, têm no inconsciente os arquétipos Francisco e Clara, aguardando o momento de desvelar-se, assumindo o comando da jornada a fim de que seja plena a existência corporal. Enquanto permanece a dubiedade da escolha, o tempo que urge passa rapidamente, até o momento quando a irmã morte apresenta-se surpreendendo o viandante. Então todos trazemos esse arquétipo Francisco e Clara, né? Que nos convidam à mudança, nos convidam e como nos convidam, né? A buscar a simplicidade, mesmo vivendo no conforto, graças a Deus, quando temos a oportunidade ali de termos conforto, mas nunca perdermos a simplicidade. Nunca nos contaminarmos com o que muitas vezes as facilidades nos trazem, nos contaminam, nos tornam pessoas fúteis, cada vez mais distantes da espiritualidade, porque as futilidades nos agradam, nos distraem, momentaneamente nos trazem uma sensação de prazer. Fugaz, com certeza, que não preencherá o vazio, porque vem a conta, esse vazio se torna tão profundo que surgem as doenças emocionais, as doenças psicossomáticas, né, que nascem ali dos nossos conflitos, e por aí vai, né? E, continuando então, não te atormentes na ânsia
de ser agradável a todos, de bem atender a todos, de seres o melhor, o mais gentil, o mais amado, vivendo a síndrome do herói. Que texto riquíssimo para nós! Não te atormentes na ânsia de ser agradável a todos, de bem atender a todos, de seres o melhor, o mais gentil, o mais amado, vivendo a síndrome do herói. Preocupa-te em ser fiel aos compromissos para com a tua elevação espiritual. Busca a autoiluminação, mediante a qual disporás dos instrumentos sublimes do amor para alcançar as outras metas: servir, passar, deixar pegadas identificadoras da felicidade, mãos vazias e coração repleto de bênçãos. Mãos vazias e coração repleto de bênçãos. Preocupa-se em ser fiel aos compromissos para com a tua elevação espiritual. Busca a autoiluminação, mediante a qual disporás dos instrumentos sublimes do amor para alcançar as outras metas, que são, servir, passar, deixar pegadas identificadoras da felicidade, mãos vazias e coração repleto de bênçãos. Então, muitas vezes, nesse processo de busca dessa autoiluminação, é claro que nós vamos ter que selecionar, Selecionar como agendaremos as nossas rotinas, tanto semanal como no fim de semana, o que fará parte ali da nossa semana, do nosso fim de semana, e é claro que nós não poderemos agradar a todos, e ela nos alerta que não temos que ser agradáveis, agradar a todos, não temos que ter essa preocupação, o nosso foco é a autoiluminação. Porque nós podemos muitas vezes negar de estar ali em coisas muito agradáveis, num café, enfim, quantos encontros que seriam extremamente agradáveis, mas quantas renúncias, mas no momento em que essas mesmas pessoas, que gostariam mais da nossa presença, no momento em que elas estiverem vivendo alguma dificuldade, aquele que está buscando um processo de crescimento e que está buscando se conectar com Deus, ele saberá buscar uma prece de alguma forma para envolver a essa pessoa, a essas pessoas, a essa família, não é? Então, vamos entender o quanto nós temos que alcançar o ponto de equilíbrio, porque temos que viver junto aos outros, mas não descuidar da nossa primeira tarefa, que é o lar, É inadiável o impositivo da reflexão profunda em torno do sentido, do significado da existência na Terra, considerando a transitoriedade. A busca da autoiluminação impõe alguns requisitos que não podem deixar de ser observados, tais como silêncio interior, mediante o qual o self liberta-se da sua própria sombra. A reflexão em torno dos valores reais e daqueles aos quais são atribuídos significados. Então, vamos entendendo esses momentos em que buscamos voltarmos a nós mesmos, mediante o qual o self liberta-se da própria sombra. Temos que buscar esses momentos de introspecção. Então, nós estamos dando ali permissão para que o self
Tome conta nesses momentos. O self é a nossa essência, o nosso eu, a nossa natureza divina. A reflexão em torno dos valores reais, realmente o que importa, e daqueles aos quais são atribuídos significados. Muitas outras coisas que não têm significado, mas nós damos sentido para elas e passam a ser necessidades. Seleção de pensamentos a serem cultivados, sermos muito seletivos com os nossos pensamentos. Abandono dos vícios mentais. Aqueles pensamentos insistentes, e permitir-se o surgimento de outras aspirações. Nós temos que abrir para outras possibilidades, esse leque de aspirações. Ele tem que deixar de ser rasteiro, mundano, ele tem que ser mais grandioso e nós temos que buscar isso, mas não dentro de uma falsa melhoria, acreditando que já estamos numa condição de buscar elevação. Não, absolutamente não. Na série escolar, digamos, que estamos, se estamos na terceira série, é na terceira série que nós vamos buscar nos elevar, fazer o melhor que pudermos nessa terceira série. Não olharmos aquele que já está na sexta. Temos que entender esses ensinamentos. O ser humano tem se tornado muito bulhento, e podemos perguntar: o que é bulhento? É aquele que é dado a brigas, que faz muito ruído, desordeiro, rixoso, bulhão, né? Então o ser humano, e é verdade, quem tem observado? O ser humano tem se tornado muito bulhento. Os ruídos que aturdem passaram a ser-lhe um fundo musical, que se torna perturbação quando silencia por pouco tempo. Algumas pessoas já não conseguem ficar no silêncio. Os pensamentos pessimistas e queixosos, as análises negativas em torno das demais pessoas e dos acontecimentos tomam precioso tempo que poderia estar sendo aplicado em planejamentos saudáveis. Planejamentos saudáveis. Fixam-se as ocorrências negativas, enquanto as edificantes merecem rápido comentário e logo cedem lugar às habituais constrangedoras e doentias. Vamos refletir muito, o texto não terminou, mas ele é muito rico e retomaremos, dando continuidade. É muita riqueza, é muita coisa para pensarmos. O valor real, uma coisa que chamou, entre tantas, chamou muita atenção, o valor que nós damos para as coisas. Vamos pensar. É o valor que nós damos para as coisas. Vamos pensar numa pedra preciosa. Por que ela tem tanto valor? Porque é rara. Digamos que essa pedra preciosa começasse a aparecer em abundância. Ela teria o mesmo valor? Não, porque somos nós que damos o valor. Nós temos que perceber o valor que nós estamos dando para coisas que não têm valor. Somos nós que damos o valor. E o pior, se o valor ainda fosse dado por uma avaliação nossa, mas na maioria das vezes é uma avaliação feita pelas opiniões, né? Por aqueles que nós consideramos ali que entendem de valores, desses valores. Pensemos muito e permitamos que esse self se faça presente, porque ele está ali, subjugado. O ego é importante, nós sabemos como viver sem viver no mundo, né? Mas vamos saber viver no mundo.
Vamos meditar, uma reflexão profunda em torno do sentido, do significado da nossa existência nesta encarnação, o sentido das nossas vidas. Que sentido estamos dando para as nossas vidas? Vivermos o presente, sempre o presente. Quem vive o presente, vive de forma mais saudável, porque tanto viver do passado quanto do futuro nos adoece. Viver o presente, evidentemente tendo a perspectiva da continuidade da vida, mas sabemos perfeitamente que essa continuidade da vida, a forma como ela se dará depende do nosso hoje. Então, o que nós temos que focar, senão o nosso hoje? Vamos refletir muito, agradecer a Deus pela bênção do aprendizado, pela bênção da riqueza que essa doutrina nos traz. Que fiquemos em paz.